Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 15, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, versículos 8 e 9. Jesus conta nesse capítulo aqui 3 parábolas: a do filho pródigo, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. Para quem gosta de matemática aí, cada uma delas tem uma porcentagem de perda, né? A das 100 ovelhas foi 1%, do filho pródigo 50%, e essa da dracma aqui 10%. Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Nós temos vivido, irmãos, tempos de perda, não é? Se nem todos têm perdido aí a mesma coisa, né? Tem aquele discurso, fala assim, todo mundo está no mesmo barco, né? E eu digo que não, todo mundo está no mesmo mar, mas tem uns que estão de transatlântico, outros estão de iate, outros estão de jet ski, outros estão de canoa, outros estão segurando só num destroço assim do que sobrou do barquinho que estava. Então, a gente está todo mundo no mesmo mar. Mas se tem uma coisa que todo mundo tem perdido nesses dias, de alguma forma, é tempo, né? Isso é comum a todo mundo, dentre outras perdas. Essa parábola, assim como a parábola do filho pródigo e a parábola das ovelhas ali, das 100 ovelhas, são parábolas que tratam de perda. E, às vezes, por não valorizarmos aquilo que temos, não importa se tem um valor monetário, um valor sentimental, um valor emocional. Deus abençoe, Ana Cássia, obrigado. Mas a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho. Nós precisamos valorizar a nossa família, nós precisamos valorizar coisas que às vezes, por serem nossas, a gente acaba achando que, né, que não tem aquele valor todo. A gente às vezes pode começar a ter essa tentação de pensar que porque é nosso não tem aquele valor todo. Então, nessa parábola, como nas outras, mas estamos falando dessa, Jesus conta de uma mulher que tinha 10 moedas. Não sei exatamente aqui, pensar nos dias de hoje, quanto valia uma dracma. Isso é uma coisa fácil de você colocar no Google aí, quanto valia uma dracma nos tempos de Jesus, proporcionalmente aos tempos de hoje. Se a gente fala de denário era o preço de um dia de serviço. Vamos pensar aí, não sei, vamos fazer uma média aí, sei lá, R$100, né? Fazer uma média de pedreiro com servente aí, pensar em diarista, alguma coisa. Vamos pensar que um denário valeria R$100. Aquela mulher que quebrou aquele vidro de alabastro aos pés de Jesus, Judas falou que aquilo lá valia 300 denários, ou seja, um ano de trabalho assim, quase que sem contar domingo nem feriado, né? Porque naquela época o ano era 360 dias. Depois do calendário gregoriano, que a gente tem 365 dias, essa coisa toda, mas na época de Jesus ali, o ano era um ano de 360 dias redondo. Por isso que, enfim,
assunto para outra hora. Mas essa mulher perdeu 10% daquilo que ela possuía em casa, como uma reserva, como algo que ela estivesse juntando, ou como algo que ela havia recebido ali. E para ela aquilo foi muito importante, a ponto dela revirar tudo quanto foi lugar da casa. E é muito importante a gente pensar que, não sei se acontece com você, mas geralmente lá em casa, eu tenho um estúdiozinho onde eu fico com os meus instrumentos, tenho os meus microfones, algumas coisas assim lá, e às vezes eu estou procurando uma coisa, acho 3 ou 4 que eu não sabia onde estava, né? Não sei se acontece com mais alguém ou só comigo, mas geralmente quando eu estou procurando uma coisa, e eu começo a vasculhar demais, eu falo, quer dizer que estava aqui esse negócio, que eu não sabia mais onde estava. Então aquela mulher se empenhou, ela valorizou aquilo que ela perdeu, e se empenhou para buscar ao ponto de encontrar. Ela não descansou enquanto não encontrou. E é claro que a gente pode usar muitas metáforas aqui, usando essa parábola. Quando Jesus fala que ela varreu toda a casa, nós podemos dizer que para a gente encontrar certas coisas que a gente tem perdido, a gente precisa fazer uma varredura na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa fazer essa limpeza. Mas eu não quero falar sobre a dracma, eu quero falar sobre perdas. E eu quero rapidamente aqui, no tempo que eu tenho, falar de alguns personagens bíblicos aqui, né? O primeiro deles seria Saul, e eu coloco aqui como primeiro ponto: nunca perca na sua vida a direção de Deus. Mas não existe coisa mais gloriosa, e está aí uma das coisas que a gente deixa de valorizar com o tempo. Desculpa se você não faz isso, eu até coloquei a gente para me incluir no meio, porque eu acredito que a gente precisa fazer uma manutenção constante a respeito do valor que a gente dá à nossa salvação, porque com o passar do tempo, parece que a gente não valoriza mais como a gente valorizava no primeiro amor, a salvação que o Senhor nos deu. Então Saul, ele foi escolhido no meio do povo da nação de Israel. A tribo de Benjamim era a menor tribo. Saul deu testemunho acerca de si, dizendo: eu sou o menor da minha casa. Mas quando Deus o levantou, o escolheu, com certeza ele estava cheio de sonhos, cheio de projetos. E muitas vezes nós precisamos estabelecer um propósito na nossa vida para continuar com esse amor e continuar nessa direção que o Senhor nos dá. Porque há uma tendência, como eu disse, né, de subvalorizar algumas coisas na nossa vida. E muitas vezes o nosso ministério, a nossa salvação, são coisas que a gente não valoriza como deveria. Olha aqui, 1 Samuel 10, 5 e 6. Samuel está orientando Saul, uma orientação que Deus dá para Samuel. Samuel precisava passar por um processo para ser gabaritado por Deus, para se tornar rei da nação de Israel. Então diz assim, então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Às vezes, o homem, o ser humano, querendo encontrar desculpas ou motivos para justificar determinadas falhas, eles começam a dizer: não, mas Saul foi ungido diferente de Davi, Davi foi ungido diferente, né? Davi foi ungido com um chifre, Saul foi ungido com uma botija, tal, e entra até misticismo no meio da história. Não, irmãos, quando Deus levantou Saul, ele não levantou Saul para brincar com o sentimento dele, não. Quando Deus te levantou, te chamou, ele não te levantou e te chamou para brincar com os seus sentimentos. Deus tem um projeto para a sua vida, sabe? Deus tem uma história para você, e a gente precisa fazer a nossa parte, não é? Saul construiu uma história muito bonita. Deus deu vitórias para Saul,
Mas Saul começou a ficar muito ensimesmado, né? Ele encheu-se de si, ele começou a ficar se achando diante da situação, e em determinado momento, este Saul, que falou assim: eu sou o menor da minha casa, minha tribo é a menor da nação de Israel, eu não sou digno. Um dia Samuel falou para ele: olha, você fica em tal lugar, acho que em Gilgal, não lembro, e me espera 7 dias por lá, que eu vou oferecer um sacrifício, e depois você vai partir para a guerra. E chegando aos 7 dias, não tinha completado ainda o momento, a data, mas Saul se tomou de uma indignação, falou: eu sou o rei, por que eu tenho que esperar um profeta? Eu mesmo vou oferecer esse sacrifício aqui e vou para a guerra. E ele então começou a se achar, não é? Com uma autoridade espiritual que ele não tinha. Por quê? Porque ele perdeu a direção que Deus havia dado para ele. Deus o estabeleceu como rei, mas ele continuava sendo servo de Deus. Ele era o maior da nação, sim, mas Deus estava acima dele, e o profeta Samuel era o representante de Deus ali. Então nós não podemos, irmãos, perder a direção de Deus na nossa vida. Tem uma historinha aí, já contei ela tantas vezes aqui, eu acho essa história tão interessante, às vezes eu me lembro dela, e lembro por mim mesmo, né? Para mim mesmo, para a minha própria vida. É de um mendigo, né? Que estava numa província, num reino, aí aquele rei era muito sábio, e de repente ele olhou aquele mendigo assim, e ele sempre via aquele mendigo ali no reino tal, e olhava aquele homem, e falou assim: eu vou dar uma chance para aquele homem, e falou para o seu imediato, falou assim: pega aquele homem lá, leva ele lá para o palácio, arruma lá um jeito de ele tomar um banho, dá umas roupas novas para ele, e eu quero conversar com ele. Aí deram um banho naquele homem, trocaram as roupas, fizeram uma audiência lá com o rei, e ele entrou diante do rei. O rei perguntou para ele por que ele estava naquela situação, ele contou a história da vida dele, e o rei falou assim: você quer mudar de vida? Ele falou: o que eu mais quero, eu quero uma oportunidade, uma chance, então você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar comigo aqui, eu vou arrumar um jeito de você ficar perto de mim. E aquele mendigo começou a mostrar serviço, aquele ex-mendigo, né? Começou a mostrar serviço, começou a crescer. Com o passar dos anos, ele já ia ocupar uma posição de um dos conselheiros do rei ali, ele estava bem já na cúpula. E a inveja tomou conta das outras pessoas que estavam ali, e falou: nós vamos descobrir uma ocasião contra esse homem. E eles começaram a observar a vida desse homem, e ele não fazia nada de errado, nada de errado. Aí, mas eles notaram que todo dia, no final do expediente, ele terminava de fazer tudo que ele precisava. Aí ele pegava o cavalinho dele, entrava na floresta e ficava umas 2, 3 horas por lá, depois voltava para o palácio. Aí eles falaram: vamos seguir esse cara. Aí seguiram esse camarada, ele foi, entrou dentro de uma caverna e ficou lá umas 2 horas, depois saiu de lá e tal. Aí o pessoal chegou no rei, falou: rei, sabe aquele mendigo que o senhor tirou e tal? Eu falei: sei, claro que sei, é meu. Um dos meus braços direito aqui, né? Falou: pois é, ele está tramando contra o senhor. Como assim? Nós seguimos ele sai daqui todo dia, entra numa caverna lá, e eu acho que ele está conspirando, ele deve estar montando alguma coisa para querer se levantar contra o senhor. Não acredito. Aí o rei se disfarçou, foi com o pessoal, seguiu ele. Aí na hora que ele entrou na caverna, o rei entrou na caverna, olhou lá, ele estava vestido com as roupas de mendigo, sentado em cima de um baú assim, e lá, pensativo. O rei falou: rapaz, o que você está fazendo aqui? Todo mundo está dizendo que você quer me trair, todo mundo está dizendo que você está conspirando contra mim. Ele falou: jamais, meu rei, jamais eu faria isso. O que você está fazendo com essas roupas? O que você está fazendo aqui? Ele falou: meu rei, desde o dia que o senhor me tirou da rua, eu guardei aquelas minhas roupas de mendigo, e todo dia eu as visto de novo, para que eu mantenha acesa e vivo no meu coração, não é? A experiência de ter saído de um lugar, de o Senhor ter me tirado de um lugar onde eu não conseguiria sair dali. Então eu faço isso todo dia para eu não esquecer de onde o Senhor me tirou, porque eu nunca quero voltar para a situação que eu estava. Então esse é um exemplo que a gente precisa seguir. É uma história moral? Esse personagem existiu? Não sei, provavelmente não, mas de qualquer forma ele existe dentro de todos nós. A gente precisa, dia após dia, fazer esse exame, para que a gente não perca a direção de Deus na nossa vida.
Segundo lugar aqui, nunca perca a fé na provisão de Deus. Irmãos, tem situações que Deus permite a gente passar, que a gente vai além do limite, parece que o limite já ficou para trás há muito tempo, e Deus ainda está permitindo que a gente siga em frente, mas a gente não pode, irmãos, perder a fé na provisão de Deus. Lembra da história de Abraão? É uma das histórias que mais me comove. Eu sou pai, e isso me comove muito. Um dia Deus chega para Abraão, fala: Abraão, pega seu filho, seu único filho. Abraão tinha Ismael, né? Mas Deus se referia ao filho da promessa. Ismael entrou na história porque eles quiseram dar uma ajuda para Deus. Aí Sarai pegou Agar, falou: não, ela vai ter filho por mim. Deu problema depois, até hoje, né? Até hoje isso dá problema no Oriente Médio. E são herdeiros de Abraão mesmo, né? De fato, são herdeiros, e dá um problema danado. Mas pega o seu filho, seu único filho, oferece-o a mim em sacrifício. Irmãos, lá vão ele para o Monte Moriá, 3 dias de caminhada. Me corta o coração quando eu leio. Isaac provavelmente devia ser um adolescente, sei lá, 15 a 18 anos de idade, talvez ali. Já tinha acompanhado seu pai em muitas oferendas, em muitos sacrifícios. Ele sabia. Quando o pai dele saía para ir oferecer um sacrifício longe de casa, o pai dele levava lenha, levava fogo. Por que levava fogo? Porque naquela época não tinha palito de fósforo. Eles arrumavam jeito de acender um fogo ali e protegia aquilo, e aquilo ia aceso, não é? Se apagasse, eles tinham que fazer, mas dava muito trabalho. Então eles procuravam sempre carregar um fogo aceso ali, enfim. Então tinha fogo, a lenha, e sempre tinha um cordeirinho. Isaac, vamos ali com o papai, vamos oferecer um sacrifício ao Senhor, vamos. Aí ia lá, a lenha, o fogo e o cordeirinho. Chegava lá no altar, chegando perto do monte ali, Isaac chega para o pai dele e fala assim: pai, nós vamos oferecer um sacrifício, não é? É, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas e o cordeiro? Aonde está? Irmãos, me corta o coração. Me corta o coração. Abraão fala para ele, Abraão tem 2 palavras ali, que às vezes eu como pastor, pregando a palavra, quando você vai ministrar uma palavra sobre alguém que está enfermo, ou que está com alguma dificuldade, e o Espírito Santo te coloca uma palavra no coração, você tem que ter ousadia para falar, e graças a Deus eu tenho tido assim, né? Eu tenho falado com ousadia aquilo que Deus me manda falar, porque assim, eu falo, eu não dou conta de cumprir o que eu falei, mas se eu falo movido pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai cumprir. Abraão libera 2 palavras ali antes de subir para o altar, que me faz pensar como nós precisamos andar mais no terreno da fé. Primeiro ele responde para Isaac, né? Fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Nem eu sei, meu filho, só que ele não fala isso, né? Nem eu sei, meu filho, onde está esse cordeiro. Mas uma coisa eu sei: Deus proverá para si o cordeiro. A outra coisa que Abraão fala, e eu acho assim, muito poderoso e muito forte, é que ele foi com uma comitiva, ele tinha os servos que iam com ele, mas chegando ao pé do monte, ele falou para o povo, para os servos que estavam com ele, falou: vocês vão ficar aqui, e eu e o menino vamos subir, depois de havermos adorado, retornaremos. Até então, irmãos, Abraão não sabia de nada que poderia acontecer para ele voltar com Isaac. E isso me corta o coração. Nós vivemos situações em que nós somos muitas vezes provados, testados, mas nós não podemos perder a fé na provisão de Deus para a nossa vida. Ah, mas Deus fez uma coisa e agora? Irmãos, aceita o que Deus faz, porque o que Deus faz nós não entendemos agora, mas um dia, eu tenho certeza que com todo o amor de pai,
Deus vai chegar diante de você, ou você vai chegar diante de Deus, e Deus vai falar: meu filho, lembra aquilo que você passou assim, 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 e você não entendeu. Eu tive os meus motivos, e os meus motivos eram tal, tal, tal e tal. E a gente vai entender: ah, Senhor, se eu soubesse eu não teria sofrido tanto, eu não teria ficado tão pesaroso, não é? Já não vai ser mais um momento de pedir perdão, porque nós vamos estar na glória, já corpo glorioso, não vai ter mais pecado, mas a gente vai ter aquela sensação no coração de reconhecer que o nosso Deus, Ele sabe o que faz, e Ele sabe o que faz. Me corta o coração continuar essa leitura e pensar o quanto Abraão deve ter sido moroso, né? Demorado assim para organizar aquele altar, organizar aquela lenha, organizar tudo ali. Quem sabe pensando: vai que aparece um cordeirinho por aqui, e Deus fala: ó, não precisa mais não, pode ser. Irmãos, chegou o ponto de Deus permitir que Isaac se deitasse ali, chegou o ponto de Deus permitir que Abraão erguesse a faca ou o cutelo, não é? E um anjo então bradou do céu: Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que você teme ao Senhor. Nós não podemos perder essa fé na provisão de Deus, irmãos. Deus vai suprir, e se a gente tiver perdido essa fé, a gente tem que fazer igual a mulher da dracma perdida, nós temos que vasculhar todo o nosso interior, todo o nosso ser. Nós temos que pagar o preço para encontrar essa fé, porque hoje mais do que nunca, irmãos, nós precisamos viver pela fé. E por último, nunca perca a esperança, irmãos, nunca perca a esperança. Eu vi um desabafo de um prefeito aí de uma cidade, Morungunguá, não sei nem o que é, nem sei se o nome é esse, mas é muito parecido com esse aqui. O prefeito perdeu o pai, perdeu o irmão, e estava fazendo um apelo para os comerciantes lá. Aí, se eu concordo em comércio estar aberto ou fechado, não é isso, minha palavra nunca tem viés político, certo? Eu acredito que nós temos que orar para Deus nos preservar. Se a nossa esperança estiver colocada no nosso comércio apenas, vai dar problema, não é? Se tiver colocada só ali, vai dar problema. Nossa esperança tem que estar em Deus. Minha opinião pessoal eu posso dar, claro, né? Se fosse falar assim: você é contra ou a favor de ficar fechado? Eu sou contra, para mim devia ficar aberto, mas é uma opinião de quem não tem poder para fazer nada, só ora para Deus abençoar os empresários. Mas o depoimento desse prefeito lá, o choro dele foi o seguinte: falou: ó, meu sonho agora, o pai dele morreu com Covid e o irmão, meu sonho agora era encontrar com meu pai, e meu pai falou assim: meu filho, eu quebrei financeiramente, eu estou moído, eu não tenho mais nada. Porque nós já quebramos outras vezes, ele falando, e a gente trabalhou e se reergueu, agora a vida não retorna, não é? Então, a gente tem que saber em que a gente põe a nossa esperança. Enfim, cada um se vira como pode. Estava conversando com o Danilo aqui, eu precisei de um certo material de som, liguei em algumas lojas, eu fui atendido e o pessoal de alguma forma ia me atender. Cada um se vira como pode, né? A gente não pode condenar fulano porque está fazendo isso ou porque está aquilo. Cada um sabe onde a correia aperta. Isso é uma questão pessoal. Você não está praticando nenhum crime, você não está fazendo nada que é errado, mas colocando isso de lado, nós temos acima dessa situação que nós estamos vivendo, o Deus vivo, poderoso, Criador de todas as coisas, e que é o Deus da provisão, e a nossa esperança precisa ser colocada primeiro no Senhor. E a gente dá os pulos, né? Cada um, os pulos que tem que dar, e sabe que tem que dar. A gente precisa dar os nossos pulos, mas a gente não pode confiar nos nossos pulos, a gente tem que confiar no nosso Deus. Olha aqui, Jeremias 1,12, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu
sobre a minha palavra. Glória a Deus. Talvez uma das únicas coisas que nos diferencia dos demais seres humanos, estou falando nós, igreja, é a esperança. Nós precisamos ter esperança. Tem um ditado aí no mundo que fala assim: a esperança é a última que morre. Oséias de Paula, né, um cantor da minha juventude aí, da Assembleia de Deus, ele está vivo até hoje, cantando, enfim. Mas tinha uma música que falava que a esperança não morre nunca. Eu acho que eu devo ter aprendido isso nessa canção que eu ouvi há tantos anos atrás. O mundo diz: a esperança é a última que morre. Mas nós sabemos, a nossa esperança não morre jamais, porque a nossa esperança chama-se Jesus de Nazaré. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo. Ele venceu a morte. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, irmãos. Eu nunca digo isso, né, que eu estou falando para vocês. Nunca falo assim: que venha o que vier, que aconteça o que acontecer. Não, pelo contrário, eu sempre oro: Deus me guarda, me proteja. O Senhor conhece o meu limite, o Senhor sabe a minha estrutura, não é? Nos preserva, nos abençoa. Mas, irmãos, se o vento soprar um pouco mais forte, não é? Se a situação aperta de um jeito ou de outro, nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e que é a nossa esperança. Deus não vai permitir que o mal nos derrote. Guarda esse versículo no seu coração: o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Quantas vezes os obreiros, pastores aqui, né, vice-pastores, auxiliares, obreiros, as irmãs que assumem esse púlpito para pregar, liberam palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Homens e mulheres de Deus. A gente não fala, irmão, aquilo que a gente quer falar, não. A gente fala aquilo que o Espírito Santo nos impele a falar. Às vezes não é fácil, né? Às vezes não é fácil. Mas a gente lança uma palavra de bênção assim, com um cenário totalmente desfavorável. De repente a gente recebe uma palavra. Cadê? Eu sempre lembro disso. A irmã falou comigo, acho que a irmã Rose, quando a nora dela estava muito mal lá nos Estados Unidos, o filho dela orou para mim, conversou comigo chorando, e eu liguei para ele pelo WhatsApp, a gente conversando, estava ele lá na outra América, falou: pastor, minha mulher, ela está num estado muito grave aqui, na UTI, e realmente, quer dizer, já tinha consciência de que a situação ali estava muito difícil de ser revertida. E eu estava conversando com ele, o que eu ia falar? Não, é mesmo, a coisa é tão difícil, né? Situação difícil. Não, eu orando em espírito ali: Senhor, me dá uma palavra para eu falar com esse jovem, me dá autoridade, ousadia. E eu orei juntamente com ele, ministrei, declarei a cura e a restauração. Pouco tempo depois ele ligou agradecendo, falou: pastor, já está em casa. Então, irmãos, às vezes a gente fala as coisas contrariando tudo que a lógica indica, mas quem vive de fé não vive de lógica. Eu sempre reitero e considero para a igreja: Deus é soberano. A gente ora com fé, crendo. Sempre que me pedem oração para a pastora Liliana lá em casa, irmão, a gente ora, independente da situação, a gente ora crendo que Deus fará o milagre. Deus faz o que Ele aprove fazer, mas no nosso coração, nós oramos crendo que Deus vai fazer. Por quê? Porque nós não podemos perder a esperança. São coisas que a gente precisa cultivar com toda a nossa força. Então, recapitulando para a gente encerrar, irmãos, nesses dias de perda que nós estamos vivendo, não perca a direção de Deus para a sua vida, se mantenha firme. Não perca a fé na provisão de Deus, ou no Deus da provisão, né? Não perca a fé no Deus da provisão.
e não perca a esperança, porque o nosso Deus está no controle, e Ele está cuidando de todas as coisas, e um dia, Ele te dará as respostas, que hoje podem trazer muitas interrogações no seu coração. Deus te dará a resposta, Deus nos dará a resposta, se permanecermos firmes, se permanecermos de pé, diante dEle. Um dia a palavra nos declara dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Guarda essa palavra no seu coração.